Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos ter mais uma conferência, desta vez com o Dr. Jorge Costa Pereira. Penso que sabem que estas iniciativas se vêm realizando no âmbito do protocolo que a nossa biblioteca e a Escola Secundária Manuel Barriaga já há vários anos que subscreveram, têm vindo a concretizar. Penso que para nós, biblioteca, tem sido motivo de grande satisfação, tem sido um protocolo que na prática tem dado muito bons frutos e tem sido benéfico para as instituições. Portanto, passo já a palavra ao Dr. Jorge Costa Pereira, que nos vai proferir a conferência sobre o FAIAL na Primeira Guerra Mundial, o caso da comunidade alemã na cidade de Lourdes. Eu vou tirar a máscara, embora a gente na escola há as aulas sempre de máscara, ali sempre com a voz bem guardada, mas pronto. Em primeiro lugar, um agradecimento pela vossa presença e, se me permitem, eu vou começar este nosso encontro com uma informalidade, mas acho que é uma informalidade de grande justiça. O Dr. Luís São Bento hoje recebeu a informação de que já tem substituto e de que brevemente, em paz e de consciência tranquila, vai terminar não só o seu mandato como diretor da biblioteca, mas vai passar à justa condição de aposentar. E eu gostava de testemunhar como faialense o notável trabalho que ele desenvolveu aqui e, como estamos entre amigos, eu pedia uma salva de palmas para ele. Eu não trago propriamente investigação nova, não trago grandes novidades sobre este tema. O que eu trago, sobretudo, é a tentativa de ajudar a divulgar um acontecimento, um facto, um conjunto de circunstâncias que, apesar de se terem passado aqui no FAIAL, às vezes não são muito conhecidas. E por isso é sobretudo este conjunto de informações, de conhecimentos que eu gostava de partilhar com vocês de uma forma mais informal. Não trago uma conferência escrita, mas trago um conjunto de elementos que julgo que são interessantes e que não são novos, naturalmente, não trago nada de novo, mas que nos ajudam a conhecer factos da história do FAIAL que são importantes e que ajudaram a colocar o FAIAL, nesta altura que nós vamos a falar, no centro do mundo e de alguma maneira, no centro de um conflito, embora estivesse na periferia. Nós, em novembro passado, fez 103 anos da assinatura do armistício. O armistício pôs fim à Primeira Guerra Mundial, um conflito que opôs dois grandes blocos que se constituíram, a Tríplice Aliança, constituída pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, que depois, quando se iniciou o conflito, deixou de pertencer à Tríplice Aliança, e do outro lado, o bloco da Tríplice Entente, a França, a Inglaterra e a Rússia, que se degladiaram durante 4 anos, durante a Primeira Grande Guerra. Essa Primeira Grande Guerra, portanto, terminou em 11 de novembro de 1918, e esse armistício assinado nessa altura pôs fim a um conflito muito sangrento. Foram cerca de 15 milhões de mortos e cerca de 22 milhões de soldados estropiados, feridos, alguns ficaram feridos com gravidade e, portanto, ficaram inúteis para o resto da vida. E, portanto, em novembro de 1918 foi um dia festejado um pouco por todas as grandes cidades do mundo, porque terminou o primeiro grande conflito mundial, terminou aquele enorme cortejo de sofrimento a que as populações dos países foram sujeitas e que se transformou num dia de libertação, num dia de alegria que mereceu ser comemorado como foi efetivamente comemorado. Vemos aqui em Nova Iorque as comemorações do final da guerra e, portanto, este conflito Portugal começou alheio. Isto é, Portugal, no início da guerra,
adotou uma posição de neutralidade, não se envolveu na guerra, mas a verdade é que 2 anos depois, em 1916, os portugueses e Portugal resolveu entrar na guerra. A questão da entrada de Portugal para este conflito ainda hoje é uma questão que é muito discutida e nela há sobretudo duas grandes correntes. Uma que é chamada corrente oficial, que é aquela corrente que o governo português da altura, o governo da República, fez sair e que ainda hoje, em muitos manuais, é o que é estudado. Portugal resolveu, em 1916, entrar para a Primeira Guerra Mundial, fazer parte ativa da Primeira Guerra Mundial, porque foi solicitado por um aliado, a Inglaterra, e, portanto, não podia dizer que não a um velho aliado, ou o seu mais velho aliado sempre, a Inglaterra. E terá sido isso que levou Portugal a entrar na Primeira Guerra Mundial, para também defender as suas colónias, nomeadamente as colónias da África, que estavam a ser ameaçadas pela Alemanha, e para, naturalmente, fazer parte dos grandes clubes, do clube dos grandes países, que se iria sentar um dia, na expectativa de uma vitória, à mesa das negociações finais da guerra, isto é, à mesa da repartição do bolo dos vencedores da guerra. E, portanto, esta foi a versão oficial, foi sempre transmitida acerca das razões que levaram Portugal a participar na Primeira Guerra Mundial. Mas a verdade é que, para além destas razões oficiais, e que são as razões mais conhecidas que levaram Portugal a entrar na Primeira Guerra Mundial, há um conjunto de razões escondidas, que nem sempre são ditas, mas que a moderna investigação histórica tem ajudado a divulgar. E quem gosta destas coisas, eu sugiro que leiam um artigo do professor António José Telo, que foi publicado nas atas do 6º colóquio, o Faial e a Periferia Açoriana. E aí ele explica bem o contexto internacional que levou Portugal e o Governo da República a entrar na Primeira Guerra Mundial. Teve muito pouco a ver com estas razões oficiais, e a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial teve sobretudo a ver com aquilo que os políticos daquela altura entenderam que era a forma da República poder sobreviver. Porque os partidos republicanos estavam divididos todos no seu seio entre os guerristas, aqueles que defendiam que Portugal devia se envolver na guerra, e os anti-guerristas, aqueles que achavam que Portugal não se devia envolver. E esse conflito era um conflito sem solução dentro da República, e o governo português achou que a forma de fortalecer o governo da República seria envolver-se nesse conflito através de uma manobra diplomática, e Portugal aí jogou bem, que jogou com a rivalidade entre a França e a Inglaterra, para que um desses países, pressionado por Portugal a dizer que o outro é que ia pedir, um desses países pedisse a Portugal, de facto, a cedência de alguns dos navios, que vamos falar daqui a pouco, que estavam no país para fazer parte da Marinha e da frota mercante desses mesmos países. E, portanto, a verdade é que, por esse conjunto de razões, as razões oficiais e também aquelas que não são tão divulgadas, que foram as razões que têm a ver com a sobrevivência da República e com o facto de que se queria salvaguardar um regime que estava recente, não nos esqueçamos que o regime da República nesta altura tinha 6 anos de idade, e, portanto, a ideia era unir o país à volta da participação num conflito internacional. Essa união desejada não foi conseguida, o país dividiu-se profundamente no apoio à decisão do governo, os militares não quiseram, a maior parte da população não queria participar na guerra, mas, digamos assim, a vontade do governo impôs-se, e Portugal lá criou, de uma forma, às vezes, os relatos que nós temos e os testemunhos são elucidativos, sobretudo da documentação diplomática, das vergonhas que Portugal passou ao preparar o seu corpo expedicionário português, que foi para combater para a França e onde acabou por ser derrotado na Batalha de Lalis, com 400 mortos e cerca de 7.000 prisioneiros. Portanto, se nós virmos, temos aqui uma das manifestações que se deu em Lisboa contra a participação de Portugal na guerra, e essas manifestações depois acabaram por o resultado ser este, uma das partes
fotografias daquilo que resultou do final da Batalha de Lagos. Ora bem, neste contexto vamos recuar um pouco e vamos nos situar no Faial, para ligarmos estes acontecimentos da Primeira Grande Guerra com aquilo que no Faial vai acontecer e que vai fazer com que o Faial tenha um papel importante nesta Primeira Grande Guerra, neste conflito. E para percebermos o papel do Faial, vamos recuar alguns anos, vamos recuar à última década do século XIX, 1890, que é na altura em que os países, de uma maneira geral, sobretudo os países maiores, a Inglaterra à cabeça, os países estão a apostar naquilo que hoje para nós é um facto da nossa vida instantânea, que é nós hoje pertencemos a uma aldeia global. Nós estamos aqui, se tivéssemos rede, aqui não sei se ainda há rede, mas vejam lá, mas se tivéssemos rede e tivéssemos por um telemóvel ligado com informações que vão sendo enviadas ao minuto, havia qualquer acontecimento em qualquer ponto do mundo e 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos depois, nós temos a informação. Esta aldeia global em que hoje nós vivemos começou a ser construída nesta altura, no final do século XIX, quando os países começaram a apostar numa rede de cabos submarinos de ligações. E essas ligações faziam toda a diferença, que era esperar 1 mês ou 2 meses por uma notícia e ela passar de um lado para o outro e ser conhecida em pouco tempo. Nada comparado com o que existe hoje, mas a rede de cabos submarinos que estes países começam a lançar vai levar os países para esta realidade da chamada aldeia global em que nós vivemos. E a Ilha do Faial vai ter um papel central nesta construção desta rede de cabos submarinos que foi instalada nesta altura. Podemos ver aqui um mapa mundo com a configuração das redes de cabos submarinos que foram estabelecidas. E o Faial vai ter um papel importante porque vai ser um centro de amarração dos cabos que liga as comunicações da América com a Europa e do norte da Europa com o sul. E, portanto, aqui nesta zona, na zona dos Açores, o Faial vai ter uma ligação desses cabos que ligam com São Miguel e depois com Carcavelos. E esta rede de cabos que é aqui criada e que é aqui lançada vai, naturalmente, pôr o Faial no centro das comunicações. Isto é, qualquer coisa que acontecesse em qualquer ponto do mundo e que era comunicada, essa informação passava pelas redes intermédias, da qual o Faial fazia parte, uma rede de amarração. Para quê? Porque é que eram necessárias estas redes de amarração? Porque, com a distância e a quantidade de cabo que era lançado, o sinal era cada vez mais fraco. E então, havia os pontos intermédios em que recebiam o sinal, descodificavam e reemitiam esse sinal. E, portanto, o lugar do Faial era este aqui no centro do Atlântico, com São Miguel e depois ligação a Carcavelos, que fazia a retransmissão das comunicações da América para a Europa e do norte da Europa, nomeadamente da Inglaterra, para a zona central e do Mediterrâneo. E, portanto, o Faial passou a ser um centro de amarração dos cabos que ligavam e passaram a ligar o Faial ao mundo. E, portanto, esse processo foi um processo que se iniciou anteriormente, já desde a década de 70, que já há negociações entre algumas companhias e alguns países e o governo português, mas só se concretiza em 1893, quando o governo português assinou um contrato de concessão do exclusivo do cabo submarino na região dos Açores e de Portugal à companhia inglesa Telegraph Construction and Maintenance Company. Esta companhia apenas aguentou 2 anos, que depois, 2 anos depois, vai ceder a sua posição, vai vender a sua posição a uma outra companhia chamada Europe and Azores Telegraph Company, e é esta companhia que efetivamente depois se instala aqui no Faial e que dá origem àquela chamada Companhia dos Ingleses. Portanto, esta é a companhia inglesa. Depois, com a importância que o cabo submarino tem em termos de comunicações,
vão aparecer duas outras companhias que vão estacionar aqui no Faial e que vão também ter os seus cabos de amarração, mas numa concessão da Europe and Azores Telegraph Company, que foi a companhia alemã, a Deutsche Atlantische Telegraphengesellschaft, que veio para o Faial em 1902, e eu digo que é dependente porque a companhia alemã não tem possibilidade de gerir o cabo, portanto ela apenas recebe informação e transmite informação para a sua rede, mas não pode gerir o cabo. Tanto é que depois vamos ver, quando se declara a guerra, os ingleses, em 3 minutos, fecharam os cabos da companhia alemã e a companhia alemã deixou de poder simplesmente emitir e receber comunicações. A mesma coisa com a companhia inglesa, americana, Commercial Cable Company, que veio para o Faial em 1902, mas também com o mesmo estatuto, portanto estava dependente da companhia inglesa. E portanto estas companhias vieram para a ilha do Faial, para a pequena cidade da Horta, pequena no contexto mundial, mas bem maior do que era hoje em termos populacionais. Só para termos ideia, nesta altura, portanto, nos censos de 1890, o Faial tinha 23.500 habitantes e a Horta tinha 6.745, quase tantos habitantes como tem a ilha hoje. E, portanto, a ilha do Faial e a cidade da Horta eram uma ilha pequena, era uma cidade pequena, mas maior em termos populacionais do que é hoje. E, portanto, foi para aqui que vieram estas companhias, e que vão ter um papel muito importante e que ainda não está completamente estudado. Vão ter um papel muito importante na construção daquilo que é o modo de ser faialense e na construção daquilo que se costuma chamar o cosmopolitismo, esta maneira de ser universal que os faialenses têm um bocadinho. Porque, repentinamente, no meio destes 6.700 habitantes da cidade da Horta, passa a estar cá uma comunidade de, eu estimo, entre 120, 150, máximo 200 pessoas, que são os funcionários das companhias que vêm para cá trabalhar, estrangeiros. Portanto, vem para cá uma comunidade de alemães, vem para cá uma comunidade de ingleses e vem uma comunidade de americanos, que são os funcionários que são a base da estação, de cada uma destas estações de cabos. E depois trazem consigo, uma parte deles trazem família, embora alguns deles são propositadamente escolhidos solteiros e novos, porque é mais fácil a deslocação. E, portanto, há uma comunidade à volta de 100 pessoas, pouco mais, que vem para o Faial e que vai mudar o modo de vida do Faial. A cidade da Horta torna-se uma cidade altamente cosmopolita e que rapidamente vai beber os costumes, a maneira de ser desta comunidade estrangeira que vem para cá. Sobretudo da comunidade inglesa. Foi, por aquilo que nós podemos avaliar pela documentação que temos e pelos registros que temos, sobretudo da imprensa, a comunidade inglesa era a mais ativa, era aquela que se envolvia em mais atividades e, portanto, nós vemos frequentemente, quem folheia a imprensa desta altura, nós vemos a quantidade de atividades que eram animadas pelos funcionários destas companhias. Na altura do Carnaval, eram os bares, no Amor da Pátria, que eram oferecidos à população, ou umas vezes pelos funcionários da Companhia dos Cabos alemã, outras vezes pelos ingleses, às vezes eram convívios nas casas de uns e de outros, nas companhias de uns e de outros que eram feitas, que eram realizados, e provas desportivas, nomeadamente o ténis, eram frequentes os jogos de ténis entre os funcionários das companhias, e é evidente que, de início, o futebol, portanto, todas estas atividades, provas náuticas, tudo isso era feito inicialmente entre os funcionários das companhias e depois, a pouco e pouco, foram se integrando os faialenses. E, portanto, é neste contexto que nasce o Faial Sport Clube, depois, e que se realizam os jogos de futebol, e portanto, que o Faial vai ter um grande desenvolvimento desportivo e vai criar-se um pouco esta feição, que é uma feição que acho que é um bocadinho típica do faialense, que é uma pessoa
naturalmente aberta a quem vem de fora, predominantemente simpático, e que resulta da forma como recebeu e lidou durante muitos anos com esta comunidade que veio para cá e que mudou profundamente os costumes. Não tenho dúvidas que as mulheres do Faial são muito mais liberais do que as mulheres das outras ilhas e que isso resultou da presença das inglesas. Há na imprensa testemunhos curiosos sobre a forma como elas se vestiam, sobre os costumes que tinham, mas normalmente essas referências nunca são referências muito críticas. E, portanto, rapidamente as mulheres faialenses também adotaram as liberdades, sobretudo as mulheres da cidade. Adotaram as liberdades da cidade e das classes mais altas, daquelas que privavam com gente que não era do povo, portanto era gente com uma certa... Estes funcionários eram bem remunerados e, portanto, gente que tinha um estatuto social importante na cidade da Horta. E, portanto, criou-se aqui na cidade da Horta uma sociedade que era completamente diferente da sociedade que antes existia, antes da vida destas comunidades. Nós temos aqui uma fotografia da amarração dos cabos na zona da Praia da Conceição. Portanto, vocês veem aqui a Igreja da Conceição, ainda a igreja antiga, antes do terremoto. Vem aqui a zona da Alagoa, portanto, isto aqui que hoje é o estádio, a zona da Ribeira aqui, e, portanto, isto era a Praia da Conceição, e aqui eram as casas que receberam as primeiras amarrações dos cabos submarinos. Estes cabos depois iam em valas através da cidade, e estes cabos iam... Esta fotografia é muito conhecida, nós vemos aqui as casas aqui ao fundo, as casas não amarravam alguns dos cabos, e depois eles vinham em valas, atravessando toda a cidade, até à chamada Trinity House, Trindade, que eram as 3 companhias que lá estavam, e que recebiam aqui os cabos, e aqui é que estavam os funcionários que recebiam as mensagens, recebiam as comunicações e as retransmitiam. E, portanto, este edifício, portanto, que está aqui, a Trinity House, era o edifício central onde se recebiam as comunicações, onde trabalhavam em lugares diferentes, mas onde trabalhavam as 3 companhias, portanto, a companhia inglesa, a companhia alemã e a companhia americana, que trabalhavam em comum neste edifício. Ora bem, portanto, quando rebenta a Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial rebenta, no Faial, nós temos 3 comunidades estrangeiras significativas. E temos 3 comunidades estrangeiras que vão ficar em lugares diferentes da barricada, da luta. Vamos ter a comunidade alemã, que pertencia, cujo país, a Alemanha, pertencia à Tríplice Aliança. Temos os ingleses, que pertencem à Tríplice Entente, portanto, inimigos. E depois temos 2 comunidades, que são os americanos e o próprio país, que era Portugal, são países neutros. E, portanto, nós temos aqui no Faial a construção desta realidade muito peculiar no início da guerra, que é partilham um edifício de comunicações, países que, portanto, se tornaram inimigos e que vão ter posições, portanto, diversas durante o conflito. Como eu vos disse, 3 minutos depois de haver a declaração do início da Primeira Guerra Mundial, 3 minutos depois, as comunicações para os alemães foram cortadas. E, portanto, significa que a partir do início da Primeira Guerra Mundial, julho, agosto de 1914, temos na Horta meia centena, talvez não chega tanto, mas talvez eram para aí à volta de 20 os funcionários alemães da companhia da DAT. Temos os funcionários, alguns deles com família, e esses funcionários estão no Faial sem trabalho, porque as comunicações foram cortadas. E, portanto, eles são estrangeiros num país neutro que está em guerra. E, portanto, esses alemães vão ficar nessa situação durante 2 anos. Entretanto, há uma situação que é menos conhecida e que também ajuda a compreender a questão que se criou aqui no Faial. É que, na altura que se inicia a Primeira Guerra Mundial,
ficou estabelecido, fazia parte das normas das relações internacionais, que os barcos que entretanto fossem surpreendidos no meio do conflito em viagem, esses barcos, ao estarem ao primeiro dos portos, ficavam internados. Era o termo que se usava. E quando o primeiro conflito mundial arrebenta, acabaram por ficar internados no Porto da Horta, portanto, os navios chegaram cá, mas não podiam sair. E ficaram internados 3 navios. Ficou o vapor Schaumburg, que transportava 40 tripulantes, 4 passageiros e carga geral, e que chegou no dia 2 de agosto de 1914 ao Porto da Horta, portanto chegou, ficou cá e já não pôde sair. Temos o vapor Sardinha, que chegou a 8 de agosto, tinha 56 tripulantes, com passageiros, e também ficou cá. E a barca Max, que tinha 1980 toneladas, chegou à Horta em setembro, carregada de salitre, e também ficou cá também internada. E, portanto, temos, de um lado, temos os funcionários da DAT, da companhia alemã, que estão cá sem trabalho, mas estão na sua companhia, e que são estrangeiros num país que está neutro na guerra. E temos, por outro lado, um conjunto de tripulantes alemães, de barcos alemães, que estão cá e que ficaram no Faial e que têm também um estatuto de um pouco de protegidos, porque esse estatuto estava previsto e, portanto, eles não podiam sair. A regra geral, porque, por exemplo, o médico alemão, não sei se era do Schaumburg, se era do Sardinha, acabou por ser autorizado e acabou por viajar para Lisboa. Todos os passageiros que estavam nos barcos também foram autorizados a sair nos barcos portugueses e a sair do Faial. Portanto, ficaram cá os barcos e ficaram os passageiros, os tripulantes alemães do barco. E, portanto, ficaram cá a partir de 1914. 1914, a guerra continua, logo a guerra de trincheiras, portanto, 1914, 1915, e em 1916, no início do ano de 1916, a situação vai conhecer um desenvolvimento preocupante para estes estrangeiros. E esse desenvolvimento preocupante tem a ver com o facto de que Portugal vai entrar para a guerra e deixa de ser, portanto, um país neutro. E todos estes estrangeiros alemães que cá estão, quando Portugal entra para a guerra e vai entrar para a guerra ao lado dos aliados e, portanto, contra a Alemanha, estes estrangeiros já não são só estrangeiros, são inimigos. E, portanto, a situação e o estatuto deles vai se alterar profundamente. Ora bem, portanto, em fevereiro de 1916, o governo português consegue, através daquela diplomacia paralela, que já falei no início, mas ainda não vamos retomar a isso, o governo português consegue que a Inglaterra lhe dê sinais, porque documentação escrita não há, mas lhe dê sinais de que precisava dos cerca de, eram 72 barcos que havia nesta situação de internados, barcos alemães, que estavam nos portos portugueses. No Faial tínhamos 3, em Ponta Delgada também acho que havia 2 ou 3, e o resto estavam espalhados pelos portos nacionais. Eram cerca de 72 barcos. E, portanto, a Inglaterra terá manifestado ao governo português a sua vontade de que o governo português lhe cedesse esses barcos para que eles fossem usados, uns para serem reconvertidos em barcos de guerra ou de transporte de tropas, e outros para serem transportados em barcos mercantes para ajudar no transporte de mercadorias e de vivos para as tropas. E esse pedido inglês foi naturalmente aceito pelo governo português e, portanto, poucos dias depois do governo inglês ter manifestado essa vontade junto do governo português, o governo português decreta a nacionalização desses barcos, e 2 ou 3 dias depois há uma cerimónia, uma sessão que os jornais de cá reproduzem, que há uma cerimónia que é a retirada da bandeira alemã dos barcos e a colocação da bandeira portuguesa. Ora, não levou uma semana
Portanto, isto foi 23, 24, 23 foi o dia em que a Inglaterra terá feito o pedido, 24 a nacionalização, 25, 26 de fevereiro terá sido o hasteado da bandeira alemã e a colocação da bandeira portuguesa, e no dia 9 de março de 1916 a Alemanha declara guerra a Portugal. E, portanto, quando acontece a declaração da guerra a Portugal, o que é que Portugal faz? Vai publicar um decreto em que altera o nome dos barcos. E, portanto, é o decreto número 2243, em que o artigo único desse decreto é que são requisitados para o serviço do Estado estes navios, o navio Schaumburg, Sardinha e Max, que eles estavam no Faial. Havia outros em São Miguel, portanto isso não interessava. E depois, através de uma portaria no 616, esses barcos mudam de nome. E, portanto, isto fica aqui um bocadinho largo, mas ainda sei mexer nisto, não, também não interessa. E, portanto, por exemplo, o Sardinha deixa-se chamar Sardinha e passa-se a chamar São Jorge, o Schaumburg passa-se a chamar Horta, e o outro, que agora não recordo o nome, portanto, passa-se a chamar Flores. E, portanto, esses barcos passam a ter nome português e passam a pertencer à frota portuguesa para serem cedidos à Inglaterra. Ora, a Alemanha, como eu vos disse, vai declarar guerra a Portugal, e isso vai alterar profundamente o estatuto dos alemães que estavam no Faial. Deixaram de ser, portanto, estrangeiros numa terra neutra, num país neutro, e passaram a ser inimigos ante Portugal. Portugal estava em guerra com a Alemanha. E, portanto, a situação mais grave que se vai inicialmente colocar é a situação dos tripulantes dos barcos. Porque os funcionários da companhia alemã estavam estabelecidos, tinham a sua cantina, funcionavam e, portanto, a situação continuava a funcionar, e eles recebiam até uma remuneração do Estado português para a sua alimentação. Em relação aos barcos aos tripulantes que estavam cá dos barcos, a situação era igual. Só que com a passagem para a situação de inimigos, esse direito que eles tinham a receber dinheiro para o seu sustento terminou. E entretanto, cria-se a situação de que é que eles vão viver e como é que eles vão adquirir os seus vivos para sobreviver. Ora bem, é neste contexto que aparece uma figura local. Isto é uma fotografia para vocês verem, estão os funcionários da DAT da Horta. Portanto, como vocês veem, estive a contar, são cerca de 12 a 18, conforme as fotografias. E, portanto, era uma comunidade relativamente curta, portanto, se a gente juntasse familiares, não chegaria a meia centena. E, portanto, a figura que vai ter um papel importante é este senhor Moisés Benarus, portanto, pai do Dr. Benarus, que foi o nosso professor e nosso colega, os mais idosos. E, portanto, Moisés Benarus vai ser nomeado como cônsul dos interesses alemães no Faial. Ele era cônsul americano, nesta altura os Estados Unidos ainda são um país neutro, e, portanto, ele é nomeado, digamos assim, cônsul, procurador dos interesses dos alemães. No fundo, o papel que ele vai ter é um papel de defesa dos direitos dos prisioneiros alemães que estavam no Faial. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele vai mandar uma carta ao capitão do porto do Faial. E essa carta diz que é uma carta que revela a sua preocupação com a situação dos prisioneiros, dos tripulantes dos barcos, que é desses que ele fala em primeiro lugar, e que está preocupado. A carta diz que ele está preocupado porque são cerca de 40 pessoas que não têm como viver, são súbditos alemães que vieram cá sem nenhuma responsabilidade, eles vinham de viagem, ficaram cá prisioneiros da guerra, e que o governo deve garantir-lhes a subsistência. E deve continuar, é a solução que ele propõe, é que eles devem continuar o pagamento que até aqui, estas pessoas que não tiveram culpa dos acontecimentos, devem receber. Ou então, se não lhes querem pagar a subsistência,
que permitam que eles sejam colocados na fronteira do país para seguirem a sua vida. E, portanto, esta carta de Moisés Benarus ao capitão do Porto da Horta foi uma carta que nunca se conheceu bem a resposta que ela teve, mas a verdade é que o próprio tempo acabou por se encarregar de a esclarecer, com a publicação do decreto 2350, que é um decreto de abril de 1916, portanto, estamos a ver março, abril, portanto, isto foi tudo sequencial, isto foi tudo relativamente rápido, e neste decreto ficou determinado que todos os súbditos alemães que se encontrassem fora de Portugal continental tinham que ser conduzidos a um local que o governo iria designar. E que todos eles passavam a ficar sujeitos à vigilância militar. Todos eles, portanto, já não são só os tripulantes dos barcos, isto também se aplica à própria comunidade dos cabo-telegrafistas alemães que estavam no Faial. Portanto, eles passam a ficar sob a vigilância militar e, se não tivessem meios de subsistência, o Estado português se encarregaria de lhes dar essa mesma subsistência. E que estabelecia a lei que os alemães tinham 24 horas para se apresentarem à autoridade militar mais próxima, para essa autoridade militar mais próxima os conduzir ao lugar onde eles iriam ficar. É evidente que estas 24 horas, à boa maneira portuguesa, não foram cumpridas, isto levou ainda alguns meses, portanto estamos em abril e isto só vai ter efetivo cumprimento em agosto. E, portanto, o que é que acontece? De facto, os tripulantes alemães e os funcionários da companhia, os cabo-telegrafistas, vão ficar, digamos assim, em espécie de prisão domiciliária, vão ficar nas suas próprias instalações, foram todos identificados e ficaram, portanto, a aguardar a indicação de um sítio para onde eles iriam ser recolhidos, que não se sabia qual era ainda nesta altura. Ora, depois nós temos, já perto da altura em que a situação se clarifica, o governo português determina que existem no país, que se criem no país 4 espaços, 4 locais para receber os prisioneiros de guerra que existissem no país. Esses 4 locais foram Peniche, foram Caldas da Rainha, Massaqueque, na Angola, e Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. São os 4 lugares onde vai ser criada uma estrutura própria para receber os alemães que estavam em Portugal e que foram considerados, portanto, no contexto do conflito, considerados prisioneiros de guerra e que iriam ser recebidos nesses locais. Em Angra do Heroísmo, o espaço foi o Castelo São João Batista e, portanto, na cidade de Angra. E, portanto, significa que os alemães que estavam no Faial vão ser, já se sabia, portanto, vão ser todos conduzidos para o Castelo São João Batista, na Ilha Terceira. E, na véspera, portanto, esta carta é do dia 27 de agosto, na véspera da sua partida, no dia 28 de agosto, a comunidade de alemães que estava no Faial, portanto, sobretudo, eu estive a procurar identificar as assinaturas e são quase todas dos cabo-telegrafistas. A comunidade dos alemães escreve uma simpática carta ao Dr. Moisés Benarus, cônsul dos Estados Unidos. E escreve uma carta, cuja tradução está aqui ao lado, e que ele diz que na véspera da nossa partida para o campo de concentração na Terceira, queremos manifestar a nossa profunda gratidão pela amabilidade e a assistência que nos prestou como representante do nosso país e dos seus serviços consulares. Portanto, quero aceitar os nossos agradecimentos e, caso futuramente tenhamos oportunidade, iremos informar os nossos superiores do trabalho eficaz que ele desenvolveu como conselheiro e como alguém que ajudou os alemães na defesa dos seus direitos como prisioneiros de guerra. E, portanto, com renovados agradecimentos, sempre muito gratos, e temos, então, uma quantidade enorme de assinaturas, que são as assinaturas, a grande parte delas são assinaturas dos funcionários alemães dos cabos submarinos que estavam aqui na Horta. Nós vemos aqui a assinatura, esta aqui em cima,
que é a do Schroeder, que era o diretor da companhia da DAT, era o Schroeder. Ele depois vai ter um estatuto especial à conta da mulher. A mulher era portuguesa, era do Faial, e depois vamos ver que ele acaba por não ir com os outros. Vemos aqui o Moll, que também era conhecido, o Bauer, aqui vemos o Corsépios, não me aparece aqui, isto deve estar para ti, está aqui, Anton Corsépios. Não, é abaixo, é abaixo. Ah, está aqui? É isso. Ok. Corsépios, está aqui, exatamente. Portanto, que depois também vai casar e vai constituir família cá no Faial. E, portanto, praticamente todos os funcionários da Companhia dos Carros Submarinos vão subscrever esta carta de agradecimento ao Moisés Penarus pelo papel que ele desempenhou como representante dos seus interesses, ou dos interesses alemães, no Faial e na defesa daquilo que eram os seus direitos como prisioneiros de guerra. O Telégrafo, no dia 30 de agosto de 1916, dá a seguinte notícia que descreve a partida da comunidade alemã do Faial. Portanto, isto é no dia que eles saem, não nos esqueçamos que isto tudo se vai disputar a partir de março, e só em agosto é que eles são efetivamente presos. Até aqui eles tiveram um estatuto especial de estarem nas instalações da sua companhia, em prisão, digamos assim, em prisão domiciliária, mas muito suave. Às 10 horas da manhã do dia 29 de agosto de 1916, diz o Telégrafo, a bordo do vapor São Miguel, partiram para a Ilha Terceira os 85 alemães que residiam na Horta. O número de pessoas que assistiram ao embarque dos súbditos alemães que foram destacados para o campo de concentração em Angra do Heroísmo, foi grande o número de pessoas. Eles foram acompanhados por uma escolta militar de 60 praças de infantaria, sob o comando do Tenente-Coronel Sr. Francisco Soares de Sousa. Ao seguirem para bordo, tem estas particularidades deste tempo, eles foram acompanhados pela sua própria tuna, que cantavam o hino da despedida. E, portanto, há um conjunto de descrição interessante sobre como é que foi feita a viagem. Eles foram, portanto, a pé até à doca, embarcaram e, portanto, vão de viagem para a Terceira, e, efetivamente, agora como prisioneiros, de facto, e para aquilo que na Terceira se chama, estou a mexer sem saber ainda, estou inocente. Pois tu, está bem, ainda bem que és tu. E, portanto, eles foram para a Terceira de viagem, para o depósito de concentrados da Terceira. Era assim que se chamava, uma espécie de campo de concentrados. Não era um campo de concentração, era um campo de prisioneiros. A viagem para a Terceira foi uma viagem rápida. Eu não sei mexer nisto. Okay. A viagem foi uma viagem rápida e, portanto, chegaram ao Castelo São João Batista no dia seguinte, e nós temos a revista Ilustração Portuguesa, desta altura, tem um conjunto de fotografias da chegada dos alemães ao Castelo São João Batista na Terceira. Portanto, vocês veem as pessoas todas bem vestidas, portanto, tudo com as suas melhores roupas, que vão, desde o cais, vão subindo aqui a rampa que os vai levar à prisão, ao Castelo de São João Batista, na Ilha Terceira. É aqui uma fotografia mais próxima deles, portanto, não vão com um ar muito compungido, mas pronto. Vemos aqui uma fotografia também, isto são fotografias tiradas de uma revista desta altura, da Ilustração Portuguesa, uma imagem do refeitório deles no Castelo de São João Batista, na Terceira. Vemos aqui uma fotografia deles na parada, portanto, alguns podiam eventualmente vir à cidade, muito raramente, mas eles faziam a sua vida na parada, portanto, tinham regras, portanto, não estavam, como vocês veem, não estavam com roupa de prisioneiro, e, portanto, eles estavam organizados na sua comunidade. Nós vemos aqui a parada para fazerem as revistas, tudo dentro do Castelo São João Batista, na Terceira. Vemos aqui aquilo que seriam as camaradas, onde eles viviam, onde foram aqui improvisados pequenos quartos com um mínimo de privacidade. Vemos aqui uma representação de uma peça de teatro pela Orquestra Schuller, de uma das festas
que a comunidade alemã promoveu lá no Castelo, na Terceira. E em 23 de setembro de 1916, portanto praticamente um mês depois de eles terem saído, a Democracia, que é um jornal também cá do FEL nessa altura, dá uma notícia que informa qual era a situação dos alemães na Terceira. Não nos esqueçamos que estes alemães têm família e, portanto, muitos deles foram prisioneiros e as mulheres ficaram cá com os filhos. E portanto, esta era uma informação que era procurada e que as pessoas gostavam de saber. E, portanto, eles diz a Democracia, que estão atualmente no Castelo de Angra 580 súbditos alemães, portanto, que eles receberam alemães de vários lugares, desde Cabo Verde, Madeira, Lisboa, Ponta Delgada e Horta. Para o sustento dos mesmos é-lhes fornecido diariamente 200 kg de pão, 450 kg de batatas, 220 de carne, 200 litros de vinho. Isto, além de outros géneros alimentícios, como frutos, legumes, caça, etc. Consta que brevemente chegarão ali mais súbditos alemães que se encontram em Angola e Moçambique. E esta outra notícia, que ainda é mais interessante, esta vossa margem de propaganda, que diz que da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa recebemos um maço de 100 cartas e postais provenientes de internados civis de diferentes campos dos Açores. Segundo o conteúdo dessa correspondência, especialmente da dos internados em Angra do Heroísmo, que é onde estão os que foram aqui do Faial, os referidos prisioneiros declaram-se bem alimentados, bem tratados e alojados, têm muita liberdade, o clima é bom e a terra é lindíssima. A comida é preparada por um cozinheiro alemão, os internados recebem a ração dos soldados portugueses, que é de manhã café, ao meio-dia 2 pratos de carne e alguns pratos de ovos e peixe. À noite sopa, carne, 500 gramas por dia e pão, 750 gramas por dia. O terreno é vasto e tem florestas e campos, onde os prisioneiros podem dar grandes passeios durante o dia. As suas únicas queixas se referem-se à demora das notícias, por causa da censura, portanto eles não recebiam informações e as próprias cartas que escreviam levavam muito tempo a sair. É evidente que esta notícia tem um bocadinho de propaganda da situação, mas a verdade é que eles tinham uma situação nada comparável à dos prisioneiros comuns de guerra. E, portanto, há fotografias que, eu só pus aqui uma parte das fotografias da revista da Ilustração Portuguesa, há fotografias que eles estão tomando banho na Silveira, na Terceira, e, portanto, eles tinham uma vida razoável, digamos assim, para as condições em que estavam. Vemos aqui um postal de um prisioneiro de guerra, que é dirigido a Fraulein Kelly Koltz, para a Alemanha, portanto ele está prisioneiro e manda o postal. Existem muitos postais que, entretanto, ficaram por entregar, e esses postais são os postais daqueles prisioneiros que ficaram aqui na Terceira. Há várias correspondência, sobretudo daqueles prisioneiros alemães que estavam na Terceira e que escrevem para o governo português a pedir clemência e autorização para lhes ser concedida liberdade, atendendo à sua situação familiar. São sobretudo os que estão casados e cujas famílias ficaram cá. O caso do Otto Schroeder, que era o diretor da companhia, é um caso especial. Portanto, ele era diretor, não foi tratado como os outros, mas sobretudo por causa da situação da mulher. A mulher, acho que se chamava Branca, ela é de cá do Faial, depois acaba por falecer e ele casa segundas núpcias, também outra vez com uma faialense. Mas a esposa dele estava grávida e, portanto, por causa disso, ele foi poupado à viagem, portanto, não foi com os seus colegas aqui da Companhia da Horta, não foi para a Terceira, mas talvez cerca de 2 meses, 1 mês e meio depois, foi diretamente para Lisboa. E portanto, foi para Lisboa e por lá ficou. E depois desta história, quando esta comunidade alemã fica prisioneira até ao final da guerra, e quando a guerra termina, portanto em 1918, quando a guerra termina, estes alemães vão ter 2 destinos. A maioria deles volta para a Alemanha, para as suas origens, mas aqueles que tinham família cá, regressam cá ao Faial. O caso do Corsépios, é o caso do Anthony Moll, há um que regressa para São Roque do Pico,
E, portanto, a imprensa desta altura, sobretudo quando acaba a guerra, dá alguma informação sobre alguns deles para onde é que foram, regressaram às suas terras. E, portanto, termina assim esta epopeia muito peculiar desta comunidade que cá estava no Faial e que foi surpreendida, apanhada no meio de um conflito. E que acabou por ter que sair do Faial, ir para a Terceira, e aqueles que cá tinham família regressaram. O mais curioso é que, em 1926, a Deutsche Atlantische Telegraphengesellschaft volta a funcionar a partir do Faial. No final da guerra, depois há a normalização das relações e os cabos submarinos voltam a ser reatados e a companhia alemã volta para o Faial e volta para o Faial, curiosamente, com muitos daqueles que tinham cá estado. Os dois irmãos Corsetos estão cá, são novamente funcionários. O diretor é novamente o Sr. Schroeder, que vem ser diretor da companhia DAT para o Faial em 1926, novamente, e que cá ficará até 1943, quando são novamente apanhados na guerra, e a história não se repete, mas o destino destes alemães no Faial repetiu-se. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, estou à vossa disposição para conversarmos. E peço desculpa pela informalidade, mas acho que é mais interessante assim do que eu vir aqui ler coisas. Esqueci-me só de mostrar, desculpem só, isto é a partida, isto é depois da guerra, já os prisioneiros alemães no porto de Pipas, na Terceira, para embarcar. Desculpem, nestes barcos que os vão receber e que os vão levar aos seus destinos. Em nome da Biblioteca, quero agradecer a excelente conferência que o Dr. Costa Pereira acabou de proferir e agradeço também as amáveis palavras que me dirigiu. Muito obrigado. E pronto.